Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Expo Proteção. É um prazer estar fazendo a apresentação para vocês de um tema tão importante como a transformação digital do SESMIT. Agradeço a presença de todos vocês e nós vamos falar primeiro de transformação digital a nível teórico, pelas nossas observações ao longo dos últimos anos, e depois nós vamos ter a participação tanto da Débora como do Cleiton fazendo uma apresentação prática, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos de transformação digital, é importante destacar, do nosso lado, nós estamos no mercado já há 27 anos, nós temos uma solução especializada para software, para saúde ocupacional, segurança do trabalho, gestão previdenciária e social e meio ambiente. E atualmente temos como cliente 20% dos maiores grupos empresariais brasileiros e mais de 10% das 500 maiores empresas, tá? Como nós podemos ver aqui no quadro. Como comentei, eu vou falar primeiro, fazendo uma apresentação teórica, e depois Débora vai fazer uma apresentação prática. Em termos do meu perfil, eu tenho experiência de praticamente mais de 40 anos na área de sistemas de informática e nos últimos 30 anos experiência na área de software especializado para a saúde e segurança do trabalho. A Débora é nossa gerente de Customer Success na nossa empresa Nexo, e ela tem formação na área de enfermagem e uma especialização em enfermagem do trabalho. E tem mais de 10 anos de experiência na área de saúde ocupacional, atuando em empresas de grande porte de diferentes segmentos. Está conosco na nossa empresa há aproximadamente 4 anos. Bom, primeiro nós vamos falar de problemas atuais em relação à transformação digital. Entendam tudo isso aqui como parte e fruto das nossas observações e vamos destacar primeiro os problemas e depois as causas e possíveis soluções e benefícios. Bom, quais são os problemas atuais na transformação digital do SESMIT? Basicamente, como vocês sabem e percebem no dia a dia, um excesso de planilhas. Nós temos muito uso do Excel como ferramenta, principalmente utilizado para a gestão, ou, eventualmente, tanto para a gestão como para fazer controles operacionais. O que isso significa na prática? Aí nós dividimos em 3 pontos principais. A captação dos dados através de meio físico, significa que fichas de EPI, controle de inspeções, questionários, prontuários, nós temos visto sendo feitos através de planilhas Excel com captação de dados. Um segundo ponto é quando nós percebemos e verificamos em clientes ou em prospects que os controles são feitos em planilhas. Que tipo de controles? De acidentes, de doenças, de EPI, de afastamentos. Ou qualquer outra que vocês imaginem que dentro do SESMIT é comum ter esse tipo de controles. E quais são os problemas que isso aí gera, como temos aqui na tela? Basicamente, relatórios com margem de erro, relatórios com difícil atualização, temos o risco de perda de informações, demora para fechamento de indicadores e prejuízo na velocidade de tomada de decisões, que dentro do SESMIT eventualmente pode ser crítico. O que nós temos visto também nas empresas, seja empresas pequenas, médias ou grandes, especialmente nas médias e grandes, atualmente tem acontecido um fenômeno de nós verificarmos, quando falo nós verificarmos, nós acharmos, nós entendemos que o cliente tem diversas soluções de IHS, diversas soluções de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, e que, obviamente, na maior parte dos casos, praticamente todos, essas soluções não conversam entre si. Lembrando que a integração é fundamental. Então, quais são, basicamente, como vemos aqui no quadro, no slide, controle de EPI, controle de inspeções, gestão de acidentes, controle de saúde ocupacional, várias soluções soltas que, na hora que o gestor tem que consolidar as informações, tem uma série de problemas sérios para poder fazê-lo, e às vezes demora muito. Às vezes, além de demorar muito, tem muita diferença, muitas situações de informações que não batem entre si. Próximo slide. E qual o problema que acontece em função disso?
basicamente, nós temos tido uma demanda razoavelmente grande de empresas que utilizam software que nós chamamos genérico. O que é um software genérico? É um software que vem da Folha com 1 ou 2 módulos de saúde e segurança do trabalho. Ou software que vem do software de recursos humanos com 1 ou 2 módulos. Por que software genérico? Porque eles estão focados principalmente na folha de pagamento ou nas funcionalidades muito importantes, por sinal, de controle de recursos humanos, mas não estão focadas em saúde e segurança do trabalho. E o que nós temos visto é que, na maior parte dos casos, como temos aqui uma lista de pontos principais, na maior parte dos casos, isso representa que a empresa adicionou esses módulos, mas não é o foco do negócio dela. Por isso que tem empresas, nós somos uma das empresas líderes de mercado, que tem uma especialização em software para saúde e segurança do trabalho. Quais são os pontos principais que nós temos visto nessas soluções? Falta de especialização. Os maiores fabricantes de software, de folha, recursos humanos, HCM é sigla de Human Capital Management, gerenciamento de capital humano, nem tem mais essa oferta. Essa que é a notícia. Por isso que nós temos parceria com a maior parte deles. Também verificamos que criaram soluções que atendem especificamente a alguns clientes apenas. Um alto índice de manutenção dessas soluções e eles não estão focados, então se eles têm que manter, isso aí cria um problema para eles. E tem um custo financeiro e uma falta de foco na área de saúde e segurança do trabalho. Próximo slide. Bom, por que o SESMIT, então, precisa de uma gestão digital? E aí nós temos que entender o momento. Estamos em 2023, estamos aqui na Expo Proteção. O momento hoje é diferente de 2, 3, 4, 5 anos atrás e é totalmente diferente. Nós estamos agora num momento de transformação digital. Então, quais são as novidades nesse momento? Por que o SESMIT precisa de gestão digital? E aqui nós colocamos 5 pontos principais. Primeiro, a novidade nesse ano, que a gestão dos eventos que vão para o governo significa que o governo já fez a sua parte de transformação digital. Eles já estão tendo os dados dos XML dos eventos 2210, 2220, 2230, 2240, indo para a base de dados integrada de informações do governo. Então, eles estão fazendo análise. Será que nas empresas que vocês trabalham, têm como clientes, essa análise está sendo feita da mesma forma para esses eventos do e-social também, ou continua com Excel ainda, ou com planilhas? Segundo ponto importante é minimizar o impacto da fiscalização do e-social. Nós já temos lido na mídia, tem diversos casos. Eles têm os eventos, por exemplo, 2240, exposição a riscos, e esse evento 2240, ele é perfeitamente cruzável, pode ser cruzado com a informação de, por exemplo, de percentual de seguro de acidente do trabalho pago pela empresa, a questão toda do FAP, se paga adicional de seguro de acidentes ou não, e por aí vai. Então, ele já tem formas de fazer esse cruzamento de informações. O terceiro ponto que está surgindo cada vez mais é a questão de obter dados para subsidiar o ESG. Lembrando, ESG, Environment, Social Governance, e o S do ESG, ele tem todo a ver com saúde e segurança do trabalho. Então, por que não fornecer dados de uma maneira eletrônica, evitando controles paralelos? Nós temos verificado, em algumas empresas, inclusive de muito grande porte, que os dados de ESG, os bookings de ESG são feitos, mas, na prática, obtidos os dados e a geração de informações respectivas a partir de controles manuais, ou mesmo no Excel, ou enfim, de diversos sistemas, sem a devida acurácia, a devida segurança em relação a isso. Outro ponto, por que o SESMIT precisa de gestão digital? É para ter agilidade na tomada de decisões. Tá? Se o processo demora uma semana, eu vou ter
consequentemente, uma demora também na tomada de decisões. Então, nada melhor que ter uma transformação digital e ter todos os dados para gerar informações na palma da mão e poder apertar um botão e obter esse tipo de informações. E evitando ter esse tipo de fechamentos, como nós constatamos na empresa, que acontece 2, 3 semanas depois do final do mês. Outro ponto é possibilitar planos de ações mais efetivos. Então, se eu considero que o SESMIT ele foi criado para ter prevenção fundamentalmente, quanto mais informações eu tiver de incidentes, ou de acidentes, ou de afastamentos em tempo real, eu vou ter planos de ações mais efetivos e mais rapidamente implementáveis. Próximo slide, por favor. E o que nós verificamos? A notícia tem um lado bom, tem um lado ruim. A notícia é que ainda o SESMIT está com baixa adesão em relação à transformação digital. Isso é ruim? Sim, mas por outro lado é bom porque tem uma série de oportunidades para melhorar e para crescer nos próximos anos. Então, quais são as causas, basicamente, que nós temos verificado nas empresas para essa baixa adesão ainda na transformação digital? Primeiro, muitas vezes acontece que ainda o foco é apenas na legislação. Não é que a legislação não seja importante, como vemos aqui no quadro, no slide, mas não tem que ser apenas na legislação. Tem que ter um foco também na prevenção baseada em informações. O que é uma informação? A informação é aquela que pode ser gerada a partir de dados seguros e que me permite fazer prevenção. E especialmente na área de segurança do trabalho, na área de saúde ocupacional, eu tenho essa possibilidade se eu tiver uma captura de dados em tempo real. Tem também, por outro lado, um outro motivo, é a baixa visão digital e ainda tem uma cultura do papel. Então, esse é um problema, mas nós entendemos que essa cultura do papel, especialmente depois da pandemia, tem mudado bastante e tem que ser, de alguma maneira, mudada. Tá? Eu mesmo, durante a pandemia, antigamente nós assinávamos contratos em papel, que dava trabalho. Durante a pandemia mudou a cultura, praticamente todos os contratos, salvo pequenas, uma exceção, passaram a ser assinados digitalmente, tá? O que criou um benefício enorme de tempo. Às vezes, no mesmo dia dá para fazer tudo. Antigamente tinha que ser despachado pelo correio, voltava, etc., etc. E também de custos. O custo de uma assinatura digital é muito menor que uma peça de correio sendo enviada e tendo que enviar e devolver mais de uma vez por causa de mais de uma assinatura. Tá? Então, nós mudamos a cultura do papel na assinatura de contratos e ficamos isso aí todo eletrônico. E no SESMIT isso aí tem que começar a acontecer também e tem todos os elementos para poder fazer isso. Tá? Terceiro ponto, por que tem ainda baixa adesão na transformação digital? Excesso de controles paralelos que consomem esforços operacionais. O que significa isso na prática? Aquilo que nós vemos no dia a dia. Técnicos de segurança, enfermeiros dentro das empresas, preenchendo planilhas e consumindo esforços de preenchimento de planilhas ou tratamento de planilhas no lugar de alocar o tempo para a prevenção. Tá? Isso é bom, é ruim? Na verdade, é consumo de tempo. Tá? Só dando um exemplo, na nossa empresa, na Nexo, alguns anos atrás, acho que mais de 10 anos, eu proibi o envio de planilhas com qualquer tipo de informação, planilhas preenchidas na mão. Tá? Então, todas as informações para fazer a gestão da empresa passaram a ser feitas via softwares implantados, software financeiro, software de pessoal, software de controle de suporte, etc., tudo que é nossa atividade, passaram a ser feitos pelos sistemas que geram informações e, a partir dessas informações, é feita uma consolidação. Quando nós tínhamos o preenchimento no Excel, demoravam-se dias e dias para corrigir os erros que, eventualmente, essas planilhas tinham. Então, nós entendemos que essa transformação digital significará eliminar esses controles paralelos que consomem esforços operacionais.
que nós temos também hoje? Aquilo que falei lá no início, vários softwares diferentes sem integração. Se eles não têm integração, significa que eles são, ao mesmo tempo que podem ser muito bons softwares, podem ser fontes de problemas de consolidação. Então, nós entendemos que tem que ter realmente integração do software ou ter software totalmente integrados. Isso é fundamental. Tá? Um outro ponto, baixo conhecimento para distinguir uma solução digital ou de software de outras soluções. Tá? Então, nem todo software é igual. Tá? Tem considerações a serem feitas tecnicamente, do ponto de vista funcional. Vocês, como profissionais da área de saúde e segurança, não estão obrigados a conhecer a fundo isso. Peçam sempre a ajuda de um profissional de TI da sua empresa, um profissional de TI do mercado, para poder distinguir uma solução de outra. Nem todas são iguais, são diferentes. É o mesmo caso do material que é comprado, que tem diferenças, um mais barato, outro mais caro, enfim. Software, ele tem como princípio básico, ele poder resolver os problemas que a empresa tem, e os problemas podem ser pequenos, médios ou grandes, dependendo do porte da organização. E, portanto, existe ainda, em relação a essa baixa adesão à transformação digital, uma concentração no preço do software e não na vantagem e benefício que ele pode trazer para a empresa. Então, essa é uma análise que tem que ser feita. Próximo slide, por favor. Bom, tá bom, aí falei e já comentei dos problemas e vamos falar agora então como implementar a transformação digital do SESMIT, tá? Porque é o como implementar que é o fundamental, não é só falar de problemas, sino dizer também como que nós podemos sair desses problemas. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Aqui tem uma definição que eu entendi, achei bem interessante. O que é uma transformação digital? Ela se refere à aplicação de tecnologias digitais com o objetivo de melhorar a gestão da saúde e segurança dos trabalhadores no ambiente de trabalho. E o que a transformação digital busca? A transformação digital busca aumentar a eficiência das práticas dos profissionais do SESMIT. Ou seja, em outras palavras, pessoal, vem para ajudar vocês. Tá? A transformação digital vem para ajudar e ela passa por uma mudança, muitas vezes, de cultura. Tá? Então, aqui tem um ponto que nós colocamos nesse próximo slide para refletir. Upgrade digital ou transformação digital. Tá? O upgrade digital, a empresa usará a tecnologia para aumentar a eficiência em determinadas atividades. A transformação digital, ela usa a tecnologia para mudar a sua operação, especialmente em torno da interação com os funcionários. Então, vamos entender o seguinte, a transformação digital vai mudar seu processo. Se você faz seu processo hoje da maneira ABC, a transformação digital vai mudar o processo para ser X, Y, Z diferente e nós temos que estar preparados para essa mudança do processo. Próximo slide. Então, como que as novas ferramentas estão transformando o SESMIT? E aqui nós colocamos 5 pontos principais que nós achamos interessantes. Primeiro, e já estamos na transformação digital que já aconteceu com o E-Social. O E-Social para a saúde e segurança do trabalho mudou a forma de fiscalização através dos eventos. O governo, através do Ministério do Trabalho, outros ministérios, a própria Previdência, tem como, a partir do cruzamento de dados obtidos no E-Social, direcionar para fiscalização empresas que eles definiram. É diferente do que era antes, que isso não podia ser feito de uma maneira eletrônica. Tá? Então, é bem parecido como funciona o sistema de Receita Federal. Tem todas as declarações das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Então, não é feita uma amostragem para fazer uma fiscalização aleatória numa empresa. São analisadas as informações e, a partir disso, é feito. O governo já está fazendo isso com o E-Social. Tá? Então, isso já é uma transformação de um lado, que nem sempre significa uma transformação do outro. Segundo ponto que nós temos observado, cada vez mais os processos podem ser feitos pelo celular, sendo de forma responsiva ou
através da apps. Tá? Recentemente, eu tive a experiência de fazer uma abertura de uma conta num banco digital. Tá? Eu demorei via app no celular, na minha cadeira, na minha casa, exatamente 25 minutos para abrir uma conta pessoa física. E do outro lado, quando eu enviei os dados, o banco digital demorou exatos, eles prometeram até 1 hora, mas meia hora depois estava me respondendo com o número da conta e a abertura da conta. Tá? Eu nunca fui numa agência desse banco. Tá? Opero eletronicamente via app e estou utilizando com uma identificação do meu dedo que coloco no celular para eles confirmarem que sou eu mesmo. Tá? Isso é uma transformação digital. Se eu tivesse que fazer isso no banco, teria que ir no banco com meus documentos, com xerox, entregar, fazer a abertura da conta, o banco processar, eventualmente faço o processamento na hora ou demora um certo tempo, mas teria uma movimentação física para fazer isso, talvez demoraria entre uma ida ao banco e um retorno, meio-dia. Eu fiz isso em 20 minutos, 25 minutos no celular. Então, na área de saúde e segurança do trabalho, também está acontecendo esse fenômeno e está transformando o SESP, só que nós temos que tomar alguns cuidados. Nem toda operação feita via app vai ter segurança, vai ter integração com sistemas web, vai ter uma série de aspectos necessários para fazer uma operação dessas na empresa. Então, cabe analisar e ver as diferenças em cada caso. Um terceiro ponto em relação às novas ferramentas que estão transformando o SESP, o uso de biometria. Então, cada vez mais é disponibilizado e é possibilitado usar a biometria e cada vez mais é aceito. Praticamente hoje ninguém discute a importância da biometria e também está evoluindo a biometria via leitura dos digitais para um reconhecimento facial. Tá? Tem um dos apps que eu uso que eventualmente pede um reconhecimento facial. Tá? O quarto ponto é a assinatura digital padrão ICP Brasil. O ICP Brasil foi criado há mais de 15 anos, tem uma lei que regulamenta o uso do ICP Brasil e cada vez mais, especialmente depois da pandemia, se generalizou o uso da assinatura digital padrão ICP Brasil. Lembrando que tem assinatura digital que precisa o certificado ICP Brasil e lembrando que além disso também tem a assinatura eletrônica que nós também temos disponível. E por último, o que está transformando o SESMIT é a gestão através de dashboards obtidos automaticamente e em tempo real a partir das operações do próprio software de gestão de saúde e segurança do trabalho. Tá? Aqui, detalhe, não estou falando de dashboards obtidos a partir de Excel e de controles paralelos. Então, nós entendemos, como está aqui no slide, que todos os processos acima precisam de uma solução de software integrada. Próximo slide. Então, só relembrando, quais são então os pilares para uma transformação digital? Eu compro um software e já estou transformado digitalmente? Não é isso apenas, não. Como comentei, abri uma conta em 25 minutos num banco digital, mas eu tive que culturalmente aceitar essa operação de fazer com um banco digital. Eu não estava talvez preparado para fazer isso uns 2, 3 anos atrás, culturalmente, porque estava acostumado a ter o banco simplesmente o tempo todo sendo feito um contato pessoal ou presencial. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, como está aqui no slide, no quadro, são as pessoas. Vocês, como profissionais de SESM, profissionais de saúde e segurança do trabalho, têm que estar preparados para uma transformação digital e preparados no sentido de, como está no segundo quadro aqui, no sentido de analisar e ver os processos que tem atualmente, para esses processos poderem ser definidos nesse novo mundo de transformação digital e ver como será o processo e quem que vai organizar a mudança e gerar essa transformação na empresa, que não depende apenas de uma pessoa. Às vezes depende do profissional, depende do chefe do profissional, do chefe, e por aí vai.
E, por último, aqui, no terceiro pilar, é o software. Sem software para ser a base da transformação digital, não vai acontecer. Tem que ter realmente um software que seja a base disso. Próximo slide. Aqui tem algumas expressões. Nós criamos uma palavra chamada Excel Hell. Tá? E aqui tem uma certa definição importante. O papel do gestor do SESMIN na implantação de um software de EHS, ele vai ter um papel fundamental. Ele vai construir, junto com a equipe, os processos de saúde e segurança baseados em software que podem gerar automaticamente os indicadores. O que significa isso? Não dá para ter um caminho para os indicadores que a gestão precisa e outro caminho separado para a parte operacional. O que queremos dizer na prática? Se vou implantar um software, como nós implantamos na Nexo recentemente, de ERP, eu tenho que definir a priori quais são os indicadores da minha operação na empresa que eu preciso para ter uma boa governança na empresa. Então, essa definição, em primeiro lugar, vai dar sequência para, depois disso, ter uma definição de um projeto onde vou implementar esses processos para alimentar esses indicadores de gestão. O mesmo acontece no SESMIT. Eu tenho que saber o que o gestor precisa comunicar à empresa, se são indicadores de ESG, se são indicadores de absenteísmo, se são indicadores de acidentologia, enfim, tem que saber que tipo de indicadores, porque essa definição a priori vai viabilizar e vai possibilitar o processo a ser implementado utilizando software de gestão também. Se esses dois processos não estiverem andando em conjunto, eu vou ter um processo operacional de um lado e do outro lado eu vou continuar com Excel. Que é o que está acontecendo em muitos casos que nós vimos implantar software genérico de folha, que o pessoal está indo por um lado para alimentar os eventos do e-social, com um trabalho adicional, e, por outro lado, para fazer toda a gestão que já era feita antes. Então, aumentou o trabalho, em lugar de diminuir. A nossa proposta é ter isso num único local e, a partir disso, extrair. Tá? Por isso que nós chamamos de Excel Hell, que é um conceito no qual tudo passa pelo controle no Excel e que tem grandes dificuldades para integrar. Tá? Não condenamos o Excel como ferramenta. Tá? Eu mesmo uso Excel há mais de 30 anos e, antes do Excel, utilizava Lotus. Então, eu não tenho pouca experiência no Excel e antigamente era no Lotus, mas para a gestão de um SESMIN, para a gestão de empresas, hoje é recomendado ter software com todos os processos definidos no próprio software. E, por último, aqui, o que está aqui na tela, no slide, o profissional de saúde e segurança deve ser apoiado politicamente pelo gestor. Caso contrário, isso cria insegurança. O que significa isso? Se eu tenho um processo de emissão de atestado de saúde nos ambulatórios, eu tenho que poder gerar os indicadores a partir desse processo. Então, esse processo vai ser cobrado pelo gestor, no sentido de concluir esse processo de operacional, por exemplo, de um atestado de saúde, e, a partir disso, obtidas as informações, os dados e informações para fazer a gestão. Eu não posso ter um processo separado para fazer isso em Excel. Próximo slide. E aqui, eu tenho, como eu falei no início, tenho uma experiência relativamente grande na área de software, na área de sistemas, na área de informática. E eu chamei aqui na tela, e vocês podem ver, um exemplo, um paralelo com software de ERP e os contadores. Tá? Historicamente, eu já vi salas com pessoas fazendo lançamento em papel. Me lembro uma situação uns 33 anos atrás, onde abri uma porta, tinha uma sala com mais de 30 profissionais de contabilidade fazendo lançamento em papel. Pessoal, estou falando em papel, nem no Excel. Tá? Tudo isso mudou. Chegou o bug do milênio, no 2000, começaram a ser implantados software de ERP, e aí começamos a ter uma consciência nova em relação aos contadores considerarem o software fundamental para ter toda a gestão, e mudou totalmente. Então, esse paralelo, hoje em dia, é impossível imaginar um ERP sendo implementado sem a participação do próprio contador.
E nós entendemos que a participação dos gestores do SESMIT é fundamental para mudar esse quadro hoje em dia. E, portanto, a definição dos indicadores de gestão em tempo real é o direcionador da posterior implementação dos processos de saúde e segurança do trabalho baseados em software. E a transformação digital do SESMIT, então, finalmente, como está aqui no slide, está mudando as regras de jogo do SCT. Bom, falamos de problema, falamos de causas, então, e aí, o que eu ganho com isso? Para que eu vou fazer transformação digital? Qual é o benefício? Qual é o benefício mesmo? Tá? É uma boa pergunta que qualquer gestor vai ter dentro da empresa. Então, benefícios da transformação digital, primeiro, gera valor para a empresa com subsídio de indicadores de ESG. ESG, hoje em dia, é fundamental. Tá? O profissional de saúde e segurança do trabalho está tendo maior valorização por causa do ESG. De novo, Environment, Social Governance. Então, é importante que essa geração de valor com subsídio de indicadores seja a partir da minha operação de saúde e segurança do trabalho. Eu tenho que poder gerar esses indicadores para ESG também. Portanto, eleva a nível estratégico a segurança respectiva. Melhora e padroniza os processos operacionais. Passa a ter compreensão profunda sobre sua área de atuação e ganha agilidade na tomada de decisão, pessoal. Tá? Esses são os pontos principais de benefícios. Dá para quantificar? Dá. Cabe a cada um de nós ter essa quantificação a partir de uma análise, de um estudo de caso, tá? Dentro da empresa. Então, a transformação digital no contexto do ESG, o que significa na prática? Que os bons indicadores permitem uma vantagem competitiva para o negócio, assim como para o ESG. O EHS, ou Saúde, Segurança e Meio Ambiente, pessoal, não é mais apenas o atendimento da legislação, e sim parte da gestão empresarial, especialmente quando é relacionada com ESG. Mudou totalmente. O que nós tínhamos há 3, 4, 5 anos atrás, mudou totalmente. Lembrando que a sigla ESG começou a ser reproduzida na mídia nos últimos 2 ou 3 anos. Antes disso, ninguém sabia nem o que era a sigla ESG. Tá? Então, portanto, mudou, a reboque disso, mudou a compreensão dos executivos, das diretorias, dos empresários em relação à importância de EHS para as empresas. Isso aí traz a reboque a necessidade de maiores controles e indicadores digitalizados e a possibilidade de automatizar processos de captura de dados. Tá? A prevenção de acidentes de trabalho e promoção de um ambiente mais saudável está inserida nos indicadores sociais e estratégicos para o negócio, assim como o ESG. Agora, de novo, fazendo um paralelo. Quando uma empresa apresenta um balanço na Bolsa de Valores, balanço financeiro, contábil, ela tem uma série de exigências, a pessoa chama de SOX, Sarbanes, etc., que tem que estar baseadas num software de gestão. Tem 2 que eles recomendam serem utilizados. Não existe a mínima possibilidade em relação a balanços financeiros apresentados por empresas, não existe a mínima possibilidade de eles estarem baseados em nenhuma planilha. Ou eles estão baseados em um software de gestão, ou eles não passam pela auditoria. Já quando nós falamos de ESG, e nós vemos, e eu tenho visto alguns casos práticos, nós vemos os indicadores do ESG, os books do ESG. Quando você vai na origem da informação, muitas vezes é uma origem da informação com um difícil trace, quer dizer, nem sempre tem um trace adequado, origem em papel, origem em Excel. Então esse mundo está mudando. A base de informações de saúde e segurança do trabalho deverá poder alimentar essa base de informações de uma maneira auditável. Tá? Próximo slide. E aqui vem uma preocupação. Será que com essa transformação digital eu vou perder o emprego? Eu tenho visto muita preocupação dos profissionais. Pessoal, pelo contrário, essa transformação digital não reduz a empregabilidade. Não reduz mesmo. Essa transformação digital, ela permite focar na principal atividade do profissional do SESB, que é a prevenção.
Isso que a empresa valoriza, evitar acidentes, evitar afastamentos dentro da empresa. Tá? Não é apenas a planilha Excel apresentada que resolve. Então, essa transformação digital permite que o profissional conheça os processos baseados em software, aumenta a produtividade desse profissional e torna os serviços envolvidos na base de informações necessárias para poder reduzir acidentes e afastamentos. E aqui um comentário sobre os contadores. Foi eliminado o balanço diário e razão em papel e hoje em dia conseguem basear as decisões em informações integradas a partir do ERP. Não perderam o emprego dos contadores, com certeza. Então, como que o Nexo pode apoiar na transformação digital do SESMIT? Lembrando que falei no início, isso aqui é uma apresentação de transformação digital teórica. Nós vamos ter daqui a pouco uma apresentação de um exemplo prático por parte da Débora e do Clayton. Então, como que pode apoiar nessa transformação digital? Nós preparamos nossa empresa para ter soluções integradas 100% web, mobile responsivas e, além disso, lançamos diversos apps totalmente integrados com a base de dados web. Tá? E nós temos várias soluções para atender isso. O Nexo HS, com quase praticamente 50 módulos. Nexo GRO, lançamos no ano passado, a partir da obrigatoriedade do GRO, tem diversos módulos, PGR, controles de inspeções, enfim, diversos módulos para fazer a gestão do risco ocupacional. Nexo Social, que nós já tínhamos antes, e lançamos um produto novo chamado Nexo Mobile, totalmente integrado com o resto das soluções. Bom, então, já falei quase praticamente 40 minutos, tá? Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Nós vamos ter um espaço agora para apresentar na prática, por parte da Débora e do Clayton, um exemplo, 2 exemplos dessa transformação digital, como pode ser feita. Agradeço muitíssimo a participação. Estamos achando esse evento na Expo Proteção excelente em termos de público, tanto em quantidade como em qualidade do público. E eu estou à disposição pessoalmente para qualquer dúvida que houver em relação ao que nós apresentamos. Está aqui nossos telefones, tem um primeiro telefone de contato via WhatsApp, tem e-mail, enfim, fiquem à vontade de nos contactar posteriormente. E agora vou passar a palavra aqui para a Débora. Obrigado, um abraço. Obrigada, Ricardo. Muito boa a sua apresentação, como sempre, né? Uma pessoa que está há anos no mercado, trazer todo esse conhecimento para a gente é muito importante. E como é que a Nexo pode ajudar, né? Então, hoje a gente tem algumas soluções, né? A Nexo está no mercado há 27 anos, a gente tem o Nexo HS, para empresas que têm SESMIT próprio, Nexo GRO, para quem quer fazer o gerenciamento de riscos, Nexo E-Social e o Nexo Mobile, para quem busca, né, uma mobilidade. E aí, o que eu trouxe? Né? A gente falou, trouxe vários conceitos, explicamos, colocamos uma reflexão de cada ponto que a gente acha importante, mas eu quero trazer um estudo de caso, né? Porque é com o estudo de caso que a gente vai entender o nosso cenário, como é que vai ser na prática a transformação digital. Aqui a gente trouxe o processo manual e um processo de transformação digital. Quem aqui é da área de SESMIT mesmo, que faz a parte de aviso de ocorrência? Tem bastante gente que controla? Legal. Então, assim, qualquer semelhança é pura coincidência. Primeira coisa, no caso real, no caso manual, as situações de riscos, elas são registradas no papel. Eu tenho um formulário que o meu funcionário preenche para me informar a situação de risco. Aí no item 2 ali, no meu quadradinho 2, os papéis, eles são depositados numa urna, né? Aonde fica à frente do refeitório. Então as pessoas vão almoçar e elas podem ir lá registrar o seu aviso de ocorrência no papel e depositar nessa urna que está no único ponto da empresa, tá? Daí, esses formulários, eles são recolhidos pela equipe do SESMIT 2 vezes por dia. Então, passa alguém ali da segurança do trabalho, pega esses papéis que estão na urna, tá? E leva para poder
coletar essas informações e transcrever numa planilha. Alguém já passou por isso? Então, assim. E aí, depois disso, esses dados vão ser conversados, né, uma vez por semana na reunião de segurança do trabalho. Qual que é o impacto que eu tenho? Meu formulário pode ser perdido? Pode. Eu posso olhar aquela informação e não entender o que está escrito? A letra é manual, eu posso não entender. Eu posso interpretar errado e transcrever de uma forma errada? Posso, porque o processo é manual. Eu consigo evidenciar com foto, imagem? Não, porque eu estou escrevendo. Então, uma vez que eu escrevo, eu não consigo evidenciar. Eu consigo atuar rapidamente? Não, porque se eu vou olhar aquilo só depois de uma semana na reunião, de repente, quando eu corro o risco de olhar, o acidente já aconteceu, né? E eu tenho a demora no fechamento de indicadores, se é que às vezes eu consigo ter indicadores, porque se eu não tenho aquilo muito bem construído, eu não tenho um bom indicador. E aí na transformação digital? Eu tenho 2 processos que é o que eu vou mostrar para vocês na prática. As situações de risco, elas são registradas no Nexo Mobile, que é o exemplo que a gente colocou aqui. O Nexo Mobile é um app que a pessoa, da onde ela estiver e no horário que ela viu a ocorrência, ela vai registrar a informação e, inclusive, ela vai conseguir colocar evidência de foto, tá? A equipe de segurança e o próprio gestor, eles vão receber essa informação dentro do Nexo e já vão poder atuar, verificar se isso vai ser gerado uma ocorrência, analisar e gerar até um plano de ação imediato. E o gestor vai conseguir acompanhar isso através do dashboard. Eu elimino a perda, eu não tenho mais perda da informação, porque a pessoa gera, na hora que ela coloca a informação no mobile, eu não perco mais a informação. O recebimento é imediato, então todo aquele processo do SESMIT olhar e colocar, ele é eliminado, tá? Eu posso anexar foto, eu tenho evidência para aquilo, então não é um achômetro, eu consigo ver o que a pessoa está descrevendo. Então a interpretação, ela não vai ser mais corrompida, né? Porque está ali. E eu tenho dashboards em tempo real, tá? E aí, agora eu vou convidar vocês para ver isso aqui na prática junto com o Cleiton. Vamos lá, pessoal. Então, só trazendo um pouquinho desse exemplo que a Débora trouxe na parte teórica. O que nós temos aqui? Nós temos a plataforma Nexo EHS, uma plataforma que hoje tem em torno de 48, 49 módulos de gestão. Nós estamos falando aqui de uma plataforma gigantesca, então uma plataforma que é modular. Você escolhe quais módulos têm aderência à sua realidade. Devido ao tempo, a gente vai mostrar um pequeno detalhe, que é essa questão da abertura de um aviso de ocorrência de maneira eletrônica aqui na plataforma. E para isso, nós trazemos o Nexo Mobile aplicativo. Então o aplicativo se comunica em tempo real com a plataforma web. É possível trabalhar também de maneira offline. Ou seja, sempre que eu tenho um sinal de internet, a ideia é que eu tenha a informação em tempo real, ou seja, eu só vou utilizar a plataforma em meio, através de um processo offline, quando realmente eu não tiver acesso à internet, buscando aí a agilidade dessa informação. Qual que é o processo que a Débora comentou, né? Você tem aquelas N fases onde eu tenho um processo manual, uma caixinha, onde eu vou registrando aquilo. O colaborador simplesmente baixa o aplicativo, o Nexo Mobile, isso tanto para Android quanto para iOS, e ele vai simplesmente registrar um aviso de ocorrência. Esse processo ele consegue visualizar outras ocorrências históricas já registradas. Ele abre aquela ocorrência e aquilo vai ser disparado um alerta para a equipe do SESMIT imediatamente. Eu defino quais são os campos desse aviso de ocorrência, é 100% personalizável. Eu defino, inclusive, quais são os campos obrigatórios que eu quero que qualquer pessoa do meu público, inclusive os terceirizados, reportem algum tipo de aviso de ocorrência. Eles façam isso trabalhando com a estrutura direta ou com a estrutura das empresas que atuam, terceirizadas, que atuam dentro da minha estrutura. Esses campos obrigatórios são definidos pelo usuário, as classificações das ocorrências também.
Então, a determinadas classificações de ocorrência, eu quero que determinado público possa abrir. Outras classificações, eu não quero que eles tenham acesso. Então, isso também é definido. Aqui não estamos falando apenas em registros de ocorrências de maior potencial ofensivo. Estamos falando aqui de um desvio de comportamento. Estamos falando aqui de uma situação de uma abertura de ocorrência estritamente material. Ou seja, essas classificações são totalmente personalizáveis, tá? Então eu vou registrar aqui uma condição insegura, onde haverá um descritivo para essa ocorrência, cujo campo é obrigatório, porque assim eu defini. Eu vou ter um responsável por essa ação, eu vou definir ali já uma ação imediata e posso definir já um resultado esperado para aquele aviso de ocorrência. No momento que esse processo acontece, nós podemos subir evidência da plataforma. Isso significa o quê? Significa que eu quero, através do meu smartphone, ter a possibilidade de subir uma evidência aqui, através da câmera do dispositivo, através de uma imagem que eu já tenha na galeria, e esse processo chega em tempo real na plataforma web. Nesse momento, a segurança do trabalho é comunicada desse aviso de ocorrência. Esse aviso de ocorrência, ele ainda está em fase inicial, ele chega sempre numa situação de em análise. Isso pode subir de nível para uma ocorrência aí já tecnicamente classificada pelo SESMIT. Esse aviso de ocorrência, ele permite que se tome aqui N ações, né? Eu posso visualizar aquela imagem da evidência que o colaborador, né, elevou à plataforma. Eu posso aprovar esse aviso de ocorrência. Eu posso reprovar e esse status retorna ao aplicativo, comunicando o colaborador. Eu posso iniciar uma análise desse aviso de ocorrência, né, já tendo aí um procedimento mais avançado. Eu posso transformar um mero aviso de ocorrência numa ocorrência tecnicamente já classificada a partir de então. E já posso vincular um plano de ação para tratar essa situação. Então, se eu elevo de nível para uma ocorrência e de repente, obviamente eu vou visualizar aqui, né, toda a parte de evidência na plataforma também, e se eu elevar isso aqui de nível, isso pode ser que seja, né, uma situação que venha a gerar uma CAT. Se for uma situação de menor potencial ofensivo, ela fica para efeito de dashboards internamente como gestão. Se for uma situação geradora de CAT, isso já compõe um dos eventos do e-social. Isso é alimentado automaticamente aqui no fluxo de e-social que transporta um dos eventos aqui de SST. Okay? Quando a gente fala dessa plataforma mencionada pela Débora, nós temos um BI interno no Nexo. Então toda a estratificação de informações, ela é feita diretamente dentro do Nexo. Isso para qualquer processo. Se eu aplicar uma inspeção, eu vou estratificar aqui. Se eu aplicar uma segurança comportamental, eu vou estratificar aqui. Eu vou estratificar isso para qualquer processo. Exames complementares, exames clínicos, absenteísmo, para qualquer das funcionalidades. Nesse exemplo da Débora, nós trouxemos aqui uma situação de dashboards. Isso é um mero exemplo, tá? São vocês que vão moldar esses dashboards, são vocês que vão definir visuais para esses dashboards e principalmente definir campos de filtros para estratificação. Então isso não tem um foco de atuação. Qualquer dos processos pode ser utilizado para estratificar esses dados que vocês compõem através do aplicativo ou diretamente lançados na plataforma Nexo EHS como web. Okay? Então, em linhas gerais, apenas para trazer, né, um pequeno detalhe para vocês, aproveito para convidá-los, né, para visitar o nosso stand e, de repente, visualizar isso aqui de uma maneira muito mais abrangente, devido ao tempo. Já estouramos, na verdade, o nosso tempo aqui. Então, trouxe aqui um pequeno detalhe para que vocês vejam, né, a operação da plataforma. Mas, se quiserem nos visitar, a gente consegue mostrar isso aqui com bastante detalhamento para vocês e entrar em outros assuntos, né, principalmente assuntos aí voltados ao GRO e outras questões que sejam do interesse de vocês, ok? Bom, nós agradecemos muitíssimo a presença de vocês. Nós estamos aqui na feira no stand 4500. Tanto a Débora como o Cleiton, como o resto da equipe está à disposição. É só passar por lá. De preferência não todo mundo ao mesmo tempo, tá? Obrigado para todos. Boa tarde.